Testemunho de João sobre Cristo. Em João 1, 15 a 18, nós lemos o seguinte. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nesses versos temos o seguinte. O evangelista começa novamente a nos dar o testemunho de João Batista a respeito de Cristo. Verso 15. Ele havia dito, verso 8, que veio como testemunha. Agora aqui ele nos diz que deu testemunho de acordo. Aqui, observe. 1. Como ele expressou o seu testemunho? Ele clamou de acordo com a predição de que deveria ser a voz de quem clama. Os profetas do Antigo Testamento clamavam em voz alta para mostrar às pessoas seus pecados. Este profeta do Novo Testamento gritou em voz alta para mostrar às pessoas o seu Salvador. Isso sugere 1. Que foi um testemunho público, aberto, proclamado, para que todos os tipos de pessoas pudessem tomar conhecimento dele, pois todos estão envolvidos nele. Os falsos mestres seduzem secretamente, mas a sabedoria publica seus ditames nos principais locais de concurso. 2. Que ele foi livre e sincero ao prestar este testemunho. Ele chorou como alguém que estava bem seguro da verdade que ele testemunhou e bem afetou a ela. Aquele que havia saltado no ventre de sua mãe de alegria pela aproximação de Cristo quando recém-concebido, agora com igual exultação de espírito dá as boas-vindas à sua aparição pública. 2. Qual foi o seu testemunho? Ele apela ao que havia dito no início de seu ministério, quando os instruiu a esperar alguém que viesse depois dele, cujo precursor ele era, e nunca pretendeu outra coisa senão conduzi-los a ele e preparar seu caminho. Isso ele havia avisado desde o início. Observe que é muito confortável para um ministro ter o testemunho de sua consciência para ele, que iniciou seu ministério com princípios honestos e intenções sinceras, com o único olho na glória e honra de Cristo. Agora, o que foi que ele disse então se aplica a este Jesus a quem ele havia batizado recentemente, e que era tão notavelmente o possuído do céu? Este era aquele de quem eu falava. João não disse a eles que em breve apareceria tal pessoa entre eles e então os deixaria para encontrá-lo, mas nisso ele foi além de todos os profetas do Antigo Testamento, especificando particularmente a pessoa. Este era ele. O mesmo homem de quem lhe falei, e a ele tudo o que eu disse deve ser acomodado. Agora, o que foi que ele disse? 1. Ele deu preferência a este Jesus. Aquele que vem depois de mim, no momento de seu nascimento e aparição pública, é preferido antes de mim. Aquele que me sucede, em pregar e fazer discípulos, é uma pessoa mais excelente, sob todos os aspectos. Como o príncipe que vem depois, é preferido antes do arauto ou o cavalheiro que abre caminho para ele. Observe que Jesus Cristo, que seria chamado de Filho do Altíssimo, Lucas 1, 32, foi preferido antes de João Batista, que seria chamado apenas de Profeta do Altíssimo, Lucas 1, 76. João era um ministro do Novo Testamento, mas Cristo era o mediador do Novo Testamento. E observe, embora João fosse um grande homem e tivesse um grande nome e interesse, ele estava ansioso para dar preferência àquele a quem pertencia. Observe que todos os ministros de Cristo devem preferir a ele e a seus interesses antes de si mesmos e de seus próprios interesses. Vão fazer uma conta mal, que buscam suas próprias coisas, não as coisas de Cristo, Filipenses 2, 21. Ele vem depois de mim, e, entretanto, é preferido antes de mim. Observe que Deus distribui os seus dons de acordo com o seu beneplácito, e muitas vezes cruza as mãos, como fez Jacó, preferindo o mais jovem ao mais velho. Paulo superou em muito aqueles que estavam em Cristo antes dele. 2. Ele aqui dá uma boa razão para isso. Pois ele era antes de mim, protos moen. Ele foi meu primeiro, ou primeiro para mim. Ele foi minha primeira causa, meu original. O primeiro é um dos nomes de Deus. Isaías 44, 6. Ele é antes de mim, é meu primeiro. 1. No que se respeita à antiguidade, ele era antes de mim, pois ele era antes de Abraão, capítulo 8, 58. Não, ele era antes de todas as coisas, Colossenses 1, 17. Eu sou apenas de ontem, ele de eternidade.
Foi naqueles dias que veio João Batista, Mateus 3:1, mas as saídas do nosso Senhor Jesus Cristo eram desde a antiguidade, desde a eternidade. Miqueias 5:2. Isso prova duas naturezas em Cristo. Cristo como homem veio depois de João, quanto à sua aparição pública. Cristo como Deus estava antes dele. E como ele poderia estar antes dele senão por uma existência eterna? 2. Em relação à supremacia, pois ele era meu príncipe. Então alguns príncipes são chamados primeiros, próton. É ele por causa de quem, e serviço, sou enviado. Ele é meu mestre, eu sou seu ministro e mensageiro. 2. Ele atimamente retorna novamente a falar de Jesus Cristo e não pode continuar com o testemunho de João Batista até o verso 19. O verso 15 tem uma conexão manifesta com o verso 14, onde se diz que o Verbo encarnado é cheio de graça e de verdade. Agora, aqui ele faz disso o assunto não somente de nossa adoração, mas também de nossa gratidão, porque desta plenitude dele todos nós recebemos. Ele recebeu dons para os homens, Salmo 68:18, para que pudesse dar dons aos homens, Efésios 4:8. Ele foi cheio para que pudesse preencher tudo em todos, Efésios 1:23, encher nossos tesouros, Provérbios 8:21. Ele tem uma fonte de plenitude transbordante, todos nós recebemos. Todos nós, apóstolos, assim alguns, recebemos este favor do apostolado, que é graça, e uma aptidão para isso, que é verdade. Ou melhor, todos nós crentes, todos quanto receberam, receberam dele. Observe que todos os verdadeiros crentes recebem da plenitude de Cristo. Os melhores e maiores santos não podem viver sem ele, os mais humildes e fracos podem viver por ele. Isso exclui a abastancia prepotente de que não temos nada, mas recebemo-lo. E silencia medos desconcertantes para que não desejamos nada, mas podemos recebê-lo. Vejamos o que recebemos. 1. Recebemos graça sobre graça. Nossos recebimentos por Cristo estão todos resumidos nesta única palavra, graça. Recebemos keikarim, sim, graça, um dom, tão grande, tão rico, tão inestimável. Recebemos nada menos que graça. Este é um dom para ser falado com ênfase. É repetido, graça sobre graça. Pois a cada pedra deste edifício, bem como a pedra principal, devemos clamar, graça, graça. Observe que 1. A bênção recebida é graça, a boa vontade de Deus para conosco e a boa obra de Deus em nós. A boa vontade de Deus opera a boa obra, e então a boa obra nos qualifica para mais sinais de sua boa vontade. Assim como a cisterna recebe água da plenitude da fonte, os ramos sugam da plenitude da raiz e o ar ilumina da plenitude do sol, assim recebemos a graça da plenitude de Cristo. 2. O modo de sua recepção. Graça sobre graça. Charim sobre caritos. A frase é singular, e os intérpretes colocam diferentes sentidos nela, cada um dos quais será útil para ilustrar as riquezas insondáveis da graça de Cristo. Graça sobre graça indica a 1. A gratuidade desta graça. É graça pela graça. Assim diz Grotius. Recebemos graça, não por nossa causa. Seja conhecido por nós, mas mesmo assim, Pai, porque pareceu bom aos teus olhos. É um dom segundo a graça. Romanos 12:6. É uma graça para nós por causa da graça a Jesus Cristo. Deus se agradou dele e, portanto, se agradou de nós nele. Efésios 1:6. 2. A plenitude desta graça. Graça por graça é a abundância de graça. Graça sobre graça, assim como o câmero, uma graça acumulada sobre outra, como pele por pele. É pele após pele. Tudo que o homem tem. Jó 2:4. É uma bênção derramada, que não haverá lugar para recebê-la abundante redenção, uma graça penhor de mais graça. José, ele vai acrescentar. É uma plenitude chamada a plenitude de Deus, do qual estamos cheios. Não somos limitados na graça de Cristo, se não formos limitados em nosso próprio peito. 3. A utilidade desta graça. Graça sobre graça é graça para a promoção e avanço da graça. Graça a ser exercida por nós mesmos, hábitos graciosos por atos graciosos. Graça a ser ministrada aos outros, concessões graciosas para desempenhos graciosos.
A graça é um talento para ser negociado. Os apóstolos receberam graça, Romanos 1:5, Efésios 3:8, para que pudessem comunicá-la, 1 Pedro 4:10. 4. A substituição da graça do Novo Testamento no lugar da graça do Antigo Testamento. Então, Beza. E esse sentido é confirmado pelo que se segue verso 17, pois o Antigo Testamento tinha graça em tipo, o Novo Testamento tem graça em verdade. Houve uma graça sobre o Antigo Testamento. O Evangelho foi pregado então. Gálatas 3:8. Mas esta graça é substituída e temos a graça do Evangelho em seu lugar, uma glória que excede. 2 Coríntios 3:10. As descobertas da graça são agora mais claras, as distribuições da graça muito mais abundantes. Isso é graça sobre graça. 5. Ela indica o aumento e a continuidade da graça. Graça sobre graça é graça para melhorar, confirmar e aperfeiçoar outra graça. Somos transformados na imagem divina de glória em glória, de um grau de graça gloriosa para outro. 2 Coríntios 13:18. Aqueles que têm verdadeira graça têm isso por mais graça. Tiago 4:6. Quando Deus dá graça, ele diz: aceite isso em parte, porque aquele que prometeu cumprirá. 6. Ela indica a concordância e conformidade da graça nos santos com a graça que está em Jesus Cristo. Então, Sr. Clark, graça por graça é graça em nós respondendo a graça a nele, como a impressão sobre a cera responde ao selo, linha por linha. A graça que recebemos de Cristo nos transforma na mesma imagem, 2 Coríntios 3:18, a imagem do Filho, Romanos 8:29, a imagem do Celestial, 1 Coríntios 15:49. 2. Recebemos graça e verdade, verso 17. Ele havia dito, verso 14, que Cristo era cheio de graça e verdade. Agora aqui, ele diz que por ele, a graça e a verdade vieram a nós. De Cristo recebemos graça. Esta é uma corda que ele gosta de tocar. Ele não pode sair dela. Duas coisas ele ainda observa neste versículo sobre esta graça. 1. Sua preferência acima da lei de Moisés. A lei foi dada por Moisés e foi uma descoberta gloriosa, tanto da vontade de Deus em relação ao homem, quanto de sua boa vontade para conosco. Mas o Evangelho de Cristo é uma descoberta muito mais clara, tanto do dever quanto da felicidade. O que foi dado por Moisés era puramente aterrorizante e ameaçador, e sujeito a penalidades. Uma lei que não poderia dar vida, que foi dada com abundância de terror, Hebreus 12:8. Mas o que é dado por Jesus Cristo é de outra natureza. Tem todos os usos benéficos da lei, mas não o terror, pois é graça. Ensino de graça, Tito 2:11. É graça, reinante, Romanos 5:21. É uma lei, mas uma lei reparadora. Os carinhos do amor são o gênio do Evangelho, não os terrores da lei e da curta. É verso gracioso e verdade, verso 17. Ele havia dito, verso 14, que Cristo era cheio de graça e verdade. Agora aqui, ele diz que por ele, a graça e a verdade vieram a nós. De Cristo recebemos graça. Esta é uma corda que ele gosta de tocar. Ele não pode sair dela. Duas coisas ele ainda observa neste versículo sobre esta graça. 1. Sua preferência acima da lei de Moisés. A lei foi dada por Moisés e foi uma descoberta gloriosa, tanto da vontade de Deus em relação ao homem, quanto de sua boa vontade para conosco. Mas o Evangelho de Cristo é uma descoberta muito mais clara, tanto do dever quanto da felicidade. O que foi dado por Moisés era puramente aterrorizante e ameaçador, e sujeito a penalidades. Uma lei que não poderia dar vida, que foi dada com abundância de terror, Hebreus 12:8. Mas o que é dado por Jesus Cristo é de outra natureza. Tem todos os usos benéficos da lei, mas não o terror. Pois é graça, ensino de graça, Tito 2:11. É graça, reinante, Romanos 5:21. É uma lei, mas uma lei reparadora. Os carinhos do amor são o gênio do Evangelho, não os terrores da lei da curta. 2. Sua conexão com a verdade. Graça e verdade. No Evangelho temos a descoberta das maiores verdades a serem abraçadas pelo entendimento, bem como da mais rica graça a ser abraçada pela vontade e afetos. É uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Isto é
é graça e verdade. As ofertas de graça são sinceras e nas quais podemos aventurar nossas almas. Elas são feitas com seriedade, pois é graça e verdade. É graça e verdade com referência à lei que foi dada por Moisés. Pois é, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitas vezes encontramos a misericórdia e a verdade juntas, ou seja, a misericórdia segundo a promessa. Então aqui, graça e verdade denotam graça segundo a promessa. Veja Lucas 1:7-2, 1 Reis 8:5-6. 2. É a substância de todos os tipos e sombras do Antigo Testamento. Algo de graça havia tanto nas ordenanças que foram instituídas para Israel, quanto nas providências que ocorreram a respeito de Israel. Mas elas eram só sombras de coisas boas por vir, a saber, da graça que deve ser trazida a nós pela revelação de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro bode expiatório, o verdadeiro maná. Eles tinham graça na imagem, temos graça na pessoa, isto é, graça e verdade. A graça e a verdade vieram, egeneto, foram feitas, a mesma palavra que foi usada, verso 3, a respeito de Cristo fazer todas as coisas. A lei só foi divulgada por Moisés, mas o ser desta graça e verdade, bem como a descoberta delas, é devido a Jesus Cristo. Isso foi feito por ele, como o mundo a princípio, e por ele esta graça e verdade consistem. 3. Outra coisa que recebemos de Cristo é uma clara revelação de Deus para nós, verso 18. Ele nos revelou Deus, a quem nenhum homem jamais viu. Esta foi a graça e a verdade que vieram por meio de Cristo, o conhecimento de Deus e uma familiaridade com ele. Observe. 1. A insuficiência de todas as outras descobertas. Nenhum homem jamais viu Deus. Isso sugere, 1. Que a natureza de Deus, sendo espiritual, ele é invisível aos olhos do corpo. Ele é um ser que nenhum homem viu, nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Temos, portanto, necessidade de viver pela fé, pela qual vemos aquele que é invisível. Hebreus 11:27. 2. Que a revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento foi muito curta e imperfeita, em comparação com a que ele fez por Cristo. Nenhum homem jamais viu a Deus, isto é, o que foi visto e conhecido por Deus antes da encarnação de Cristo não era nada para o que agora é visto e conhecido. A vida e a imortalidade são agora trazidas a uma luz muito mais clara do que eram então. 3. Que nenhum dos profetas do Antigo Testamento estava tão bem qualificado para tornar conhecidamente a vontade de Deus aos filhos dos homens quanto nosso Senhor Jesus Cristo, pois nenhum deles havia visto Deus em qualquer momento. Moisés contemplou a semelhança do Senhor, Números 12:8, mas foi dito que ele não podia ver seu rosto, Êxodo 33:20. Mas isso nos recomenda a santa religião de Cristo, que foi fundada por alguém que viu Deus e conheceu mais de sua mente do que qualquer outra pessoa. 2. A autossuficiência da descoberta do Evangelho foi provada por seu autor, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Observe aqui. Quão apto ele estava para fazer essa revelação e todos os meios qualificados para isso? Ele, e somente ele, era digno de receber o livro e abrir os selos. Apocalipse 5:9. Pois, primeiro, ele é o Filho unigênito, e quem tem tanta probabilidade de conhecer o Pai como o Filho? Ou, em quem o Pai é mais conhecido do que no Filho? Mateus 11:27. Ele é da mesma natureza do Pai, de modo que quem o vê, vê o Pai. Capítulo 14:9. O servo não deve saber tão bem o que seu senhor faz quanto o filho. Capítulo 15:15. Moisés foi fiel como servo, mas Cristo como filho. Em segundo lugar, ele está no seio do Pai. Ele jazia em seu seio desde a eternidade. Quando ele estava aqui na terra, ainda assim, como Deus, ele estava no seio do Pai, e para lá ele voltou quando ascendeu. No seio do Pai, isto é, no seio de seu amor especial, querido por ele, em quem ele estava satisfeito sempre seu deleite. Todos os santos de Deus estão em suas mãos, mas seu filho estava em seu seio, um em natureza e essência, e, portanto, no mais alto grau, um em amor. No seio de seus conselhos secretos, como havia uma complacência mútua, então houve uma consciência mútua entre o Pai e o Filho. Mateus 11:27. Ninguém tão apto quanto ele para tornar Deus conhecido, pois ninguém conhecia sua mente como ele. Dizem que nossos conselhos mais secretos escondem-se em nosso seio, in pectore. Cristo estava a par dos conselhos íntimos do Pai. Os profetas sentaram-se a seus pés como estudiosos.
Cristo estava em seu seio como um amigo. Veja Efésios 3:11. Quão livre ele foi ao fazer esta descoberta. Ele declarou aquilo de Deus que nenhum homem jamais viu ou conheceu, não apenas o que estava oculto por Deus, mas o que estava oculto em Deus. Efésios 3:9. Exegeto nogre, que significa uma descoberta clara e completa, não por sugestões gerais e duvidosas, mas por explicações particulares. Aquele que corre agora pode ler a vontade de Deus e o caminho da salvação. Esta é a graça, esta é a verdade, que veio por Jesus Cristo. Testemunho de João a Cristo. João examinado pelos sacerdotes. Nós lemos: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês não conhecem, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Temos aqui o testemunho de João, que ele entregou aos mensageiros que foram enviados de Jerusalém para interrogá-lo. Observe aqui: quem foram os que o enviaram? Aqueles que o enviaram eram os judeus em Jerusalém, o grande sinédrio, ou tribunal de alta comissão que se sentava em Jerusalém e era o representante da igreja judaica, que tomava conhecimento de todos os assuntos relacionados à religião. Alguém poderia pensar que aqueles que eram as fontes de lembrança e os guias da igreja deveriam, por meio dos livros, entender os tempos tão bem a ponto de saber que o Messias estava próximo, e, portanto, deveriam conhecer aquele que era seu precursor e prontamente o abraçariam. Mas, em vez disso, enviaram mensageiros para fazer perguntas a ele. O aprendizado, a honra e o poder secular raramente dispõem a mente dos homens para a recepção da luz divina. 2. Os que foram enviados foram: 1. Sacerdotes e levitas, provavelmente membros do conselho, homens de conhecimento, seriedade e autoridade. João Batista era próprio servo de Arão. Portanto, não era adequado que ele fosse examinado por ninguém que não fosse sacerdotes. Foi profetizado a respeito do ministério de João, que deveria purificar os filhos de Levi, Malaquias 3:3, e, por isso, eles tinham inveja dele e da sua reforma. 2. Eles eram dos fariseus, orgulhosos, autojustificantes, que pensavam que não precisavam de arrependimento e, portanto, não podiam suportar alguém que se dedicasse a pregar arrependimento. Em que missão eles foram enviados? Era para indagar sobre João e seu batismo. Eles não mandaram chamar João para eles, provavelmente porque temiam o povo, para que as pessoas onde João estava não fossem provocadas a se levantar, ou para que as pessoas onde estavam fossem familiarizadas com ele. Eles pensaram que era bom mantê-lo à distância. Eles perguntam a respeito dele. 1. Para satisfazer sua curiosidade. Como os atenienses indagaram sobre a doutrina de Paulo, pela novidade dela. Atos 17, 19, 20. Eles tinham uma presunção tão orgulhosa de si mesmos que a doutrina do arrependimento era para eles uma doutrina estranha. 2. Era para mostrar sua autoridade. Eles pensaram que pareciam grandes quando o chamaram para prestar contas, a quem todos os homens consideravam um profeta, e o acusaram em seu tribunal. 3. Foi com o objetivo de suprimi-lo e silenciá-lo, se pudessem encontrar alguma coisa para isso, pois eles estavam com ciúmes de seu crescente interesse, e seu ministério não concordava com a dispensação mosaica sobre a qual eles estavam há muito tempo, nem com as noções que haviam formado sobre o reino do Messias. 4. Qual foi a resposta que ele deu a eles, e seu relato tanto a respeito de si mesmo quanto a respeito de seu batismo, em ambos os quais ele testemunhou de Cristo? 1. A respeito de si mesmo e do que ele professava ser, eles lhe perguntaram: Sutis ei, tu, quem és tu?
A aparição de João no mundo foi surpreendente. Ele estava no deserto até o dia de sua apresentação a Israel. Seu espírito, sua conduta, sua doutrina tinham algo neles que comandava e ganhava respeito. Mas ele não se entregou, como fazem os sedutores, para ser um grande. Ele era mais diligente em fazer o bem do que em parecer grande, e, portanto, renunciou a dizer qualquer coisa sobre si mesmo até que fosse legalmente interrogado. Aqueles falam melhor de Cristo que falam menos de si mesmos, cujas próprias obras o elogiam, não seus próprios lábios. Ele responde ao seu interrogatório. 1. Negativamente. Ele não era aquele grande que alguns pensavam que ele fosse. As fiéis testemunhas de Deus estão mais em guarda contra o respeito indevido do que contra o desprezo injusto. Paulo escreve tão calorosamente contra aqueles que o supervalorizaram e disseram eu sou de Paulo, como contra aqueles que o subestimaram e disseram que sua presença corporal era fraca, e ele rasgou suas roupas quando foi chamado de Deus. 1 João nega ser o Cristo, verso 20. Ele disse, eu não sou o Cristo, que agora era esperado e aguardado. Observe que os ministros de Cristo devem lembrar que eles não são Cristo, e, portanto, não devem usurpar seus poderes e prerrogativas, nem assumir os louvores que lhes são devidos apenas. Eles não são Cristo, e, portanto, não devem dominar a herança de Deus, nem pretender dominar a fé dos cristãos. Eles não podem criar graça e paz. Eles não podem iluminar, converter, vivificar, confortar, pois eles não são Cristo. Observe como isso é enfaticamente expresso aqui a respeito de João. Ele confessou e não negou, mas confessou. Denota sua veemência e constância em fazer este protesto. Observe que as tentações de orgulho e de assumirmos para nós mesmos aquela honra que não nos pertence devem ser resistidas com muito vigor e seriedade. Quando João foi considerado o Messias, ele não foi conivente com isso. Si populus vult decipiatur. Se o povo for enganado, deixe-o. Mas, aberta e solenemente, sem ambiguidades, confessou, eu não sou o Cristo. Roti oki eimi ego ho Christos. Não sou o Cristo. Não sou eu. Outro está próximo, que é ele, mas eu não sou. Sua negação de ser o Cristo é chamada de sua confissão e não negação de Cristo. Observe que aqueles que se humilham e se rebaixam, assim confessam a Cristo e lhe dão honra, mas aqueles que não negam a si mesmos, de fato negam a Cristo. 2. Ele nega ser Elias, verso 21. Os judeus esperavam que a pessoa de Elias voltasse do céu e vivesse entre eles, e prometiam grandes coisas a si mesmos. Ouvindo sobre o caráter, a doutrina e o batismo de João, e observando que ele apareceu como alguém caído do céu na mesma parte do país de onde Elias foi levado para o céu, não é de admirar que eles estivessem prontos a considerá-lo este Elias. Mas ele rejeitou esta honra. Dele foi de fato profetizado sob o nome de Elias, Malaquias 4:5, e ele veio no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17, e era o Elias que havia de vir, Mateus 11:14. Mas ele não era a pessoa de Elias, não aquele Elias que foi para o céu na carriola de fogo, como foi aquele que encontrou Cristo na sua transfiguração. Ele era o Elias que Deus havia prometido, não o Elias com que eles tolamente sonharam. Elias veio e eles não o conheceram. Mateus 17:12. Nem ele se deu a conhecer a eles como o Elias, porque haviam prometido a si mesmos um Elias como Deus nunca lhes prometeu. 3. Ele nega o profeta. Primeiro, ele não era aquele profeta que Moisés disse que o Senhor levantaria para eles dentre seus irmãos, como ele. Se eles quisessem dizer isso, não precisavam fazer essa pergunta, pois este profeta não era outro senão o Messias, e ele já havia dito, eu não sou o Cristo. Em segundo lugar, ele não era um profeta como eles esperavam e desejavam, que como Samuel e Elias e alguns outros profetas se interpunham em assuntos públicos e os resgatassem do jugo romano. Em terceiro lugar,
Ele não era um dos antigos profetas ressuscitado dos mortos, pois eles esperavam que alguém viesse antes de Elias, como Elias antes do Messias. Em quarto lugar, embora João fosse um profeta, sim, mais do que um profeta, ele teve sua revelação não por sonhos e visões, como os profetas do Antigo Testamento tiveram. Sua comissão e trabalho eram de outra natureza e pertenciam a outra dispensação. Se João tivesse dito que ele era Elias e era um profeta, ele poderia ter feito suas palavras boas. Mas os ministros devem, em todas as ocasiões, expressar-se com a maior cautela, tanto para não confirmar as pessoas em nenhum erro, quanto particularmente para não dar ocasião a ninguém de pensar neles acima do que é adequado. 2. Afirmativamente. A comissão que foi enviada para examiná-lo pressionou por uma resposta positiva, verso 22, insistindo na autoridade daqueles que o enviaram, a qual eles esperavam que ele prestasse atenção. Dize-nos, que és tu? Creia em ti e seja batizado por 3, mas para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram e que não se diga que fomos enviados em omissão tola. João era considerado um homem sincero e, portanto, eles acreditavam que ele não daria uma resposta evasiva e ambígua, mas seria justo e honesto e daria uma resposta clara a uma pergunta clara. O que dizes de ti mesmo? E assim o fez. Eu sou a voz do que clama no deserto. Observe. Primeiro, ele dá a sua resposta nas palavras da Escritura, para mostrar que a Escritura foi cumprida nele e que seu ofício foi apoiado por uma autoridade divina. O que a Escritura diz sobre o ofício do ministério deve ser frequentemente pensado por aqueles com esse alto chamado, que devem considerar a si mesmos como aquilo e somente aquilo que a palavra de Deus os torna. 2. Ele dá a sua resposta em expressões muito humildes, modestas e abnegadas. Ele escolhe aplicar a si mesmo aquela escritura que denota não sua dignidade, mas seu dever e dependência, que pouco lhe indica. Eu sou a voz, como se ele fosse vox et praeterea nihil, mera voz. 3. Ele dá um relato de si mesmo que pode ser proveitoso para eles, e pode excitá-los e despertá-los para ouvi-lo, pois ele era a voz ver, Ise 43, uma voz para alarmar, uma voz articulada para instruir. Os ministros são apenas a voz, o veículo pelo qual Deus tem o prazer de comunicar sua mente. O que são Paulo e Apolo senão mensageiros? Observe. Primeiro, ele era uma voz humana. O povo estava preparado para receber a lei pela voz dos trovões e uma trombeta extremamente alta, que os faria tremer. Mas eles foram preparados para o evangelho pela voz de um homem como nós, uma voz mansa e delicada, como aquela com que Deus veio a Elias. 1 Reis 19:12. Em segundo lugar, ele era a voz de quem clamava, o que denota 1. Sua seriedade e importunação em chamar as pessoas ao arrependimento. Ele gritava em voz alta e não poupava. Os ministros devem pregar como aqueles que são sinceros e são afetados pelas coisas com as quais desejam afetar os outros. Essas palavras provavelmente não derreterão os corações dos ouvintes que congelam entre os lábios do orador. 2. Sua publicação aberta da doutrina que pregou. Ele era a voz de quem clamava, para que todos os tipos de pessoas pudessem ouvir e prestar atenção. A sabedoria não clama? Provérbios 8:1. Em terceiro lugar, foi no deserto que esta voz estava clamando, em um lugar de silêncio e solidão, fora do barulho do mundo e da pressa de seus negócios. Quanto mais afastados estivermos do tumulto dos assuntos seculares, mais bem preparados estaremos para ouvir de Deus. Em quarto lugar, o que ele clamava foi: endireitai o caminho do Senhor. Isto é, ele veio para retificar os erros das pessoas em relação aos caminhos de Deus. É certo que eles são caminhos corretos, mas os escribas e fariseus, com suas glosas corruptas sobre a lei, os tornaram tortuosas. Agora, João Batista chama as pessoas a retornarem à regra original. 2. Ele veio para preparar e dispor as pessoas para a recepção e entretenimento de Cristo e seu Evangelho. É uma alusão aos arautos de um príncipe ou grande homem que gritam: abram espaço! Observe.
Quando Deus está vindo em nossa direção, nós devemos nos preparar para encontrá-lo e deixar que a palavra do Senhor tenha livre curso. Veja, por exemplo, o Salmo 24:7. 2. Aqui está o seu testemunho a respeito do seu batismo. 1. A inquirição que a comissão fez sobre isso. Por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem aquele profeta? Verso 22. 1. Eles prontamente aprenderam o batismo por ser apropriado como um rito sagrado, pois a igreja judaica o usava com circuncisão na admissão de prosélitos, para significar a sua purificação das poluições de seu estado anterior. Esse sinal foi usado na igreja cristã, para que fosse mais aceitável. Cristo não afeitou novidades, não deveriam seus ministros também. 2. Eles esperavam que seria usado nos dias de Messias, porque foi prometido que então haveria uma fonte aberta. Zacarias 13:1. E água clina aspergida. Ezequiel 36:25. É dado por certo que Cristo, Elias e aquele profeta batizariam quando viessem purificar o mundo poluído. A justiça divina afogou o antigo mundo em sua poluição, mas a graça divina providenciou a limpeza deste novo mundo de sua poluição. 3. Eles, portanto, gostariam de saber com que autoridade João batizava. Sua negação de ser Elias ou aquele profeta o sujeitou a esta pergunta adicional: por que batizas? Observe que não é novidade que a modéstia de uma pessoa se volte contra ela e aumente a seu prejuízo, mas é melhor que os homens se aproveitem dos nossos pensamentos baixos sobre nós mesmos para nos pisotear, do que o diabo se aproveitar dos nossos altos pensamentos sobre nós mesmos para nos tentar ao orgulho e nos atrair para a sua condenação. 2. O relato que ele deu disso, versos 26 e 27. Ele considerava apenas o ministro do sinal externo. Eu batizo com água, e é tudo. Não sou mais e não faço mais do que você vê. Não tenho outro título além de João Batista. Não posso conferir a graça espiritual significada por ele. Paulo cuidava para que ninguém pensasse dele acima do que viam, 2 Coríntios 12:6. João Batista também. Os ministros não devem servir de mestres. 2. Ele os dirigiu a alguém que era maior do que ele, e faria isso por eles, se quisessem, o que ele não poderia fazer. Eu batizo com água, e isso é o máximo de minha comissão. Para fazer, mas por isso devo levá-lo a um que vem depois de mim, e consigná-lo a ele. Observe que o grande negócio dos ministros de Cristo é direcionar todas as pessoas a ele. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. João deu a esta comissão o mesmo relato que havia feito ao povo, verso 15. Isto é como aquele de quem falei. João foi constante e uniforme em seu testemunho, não como uma cana agitada pelo vento. Os do Sinédrio ficaram com ciúmes de seu interesse pelo povo, mas ele não tem medo de dizer a eles que há alguém na porta que irá além dele. Primeiro, ele lhes fala da presença de Cristo entre eles agora neste momento. Há um entre vocês, neste momento, a quem vocês não conhecem. Cristo estava entre as pessoas comuns e era como um deles. Observe. 1. Muito valor verdadeiro está escondido neste mundo. A obscuridade costuma ser o destino da verdadeira excelência. Os santos são os ocultos de Deus, portanto o mundo não os conhece. 2. O próprio Deus está frequentemente mais próximo de nós do que percebemos. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Eles estavam olhando na expectativa do Messias. Eis que ele está aqui, ou ele está lá. Quando o reino de Deus estava no exterior e já entre eles. Lucas 17, 2, 1. Em segundo lugar, ele lhes fala da preferência de Cristo sobre si mesmo. Ele vem depois de mim, mas é preferido antes de mim. Isso ele havia dito antes. Ele acrescenta que, cuja tira de sapato não sou digno de desatar. Não estou apto para ser nomeado no mesmo dia com ele. É uma honra muito grande para mim pretender estar no cargo mais humilde sob ele. 1 Samuel 25, 4, 1. Aqueles a quem Cristo é precioso consideram seu serviço, mesmo as instâncias mais desprezadas, uma honra para eles. Ver Sal 84, 10.
Se um homem tão importante como João se considerava indigno da honra de estar perto de Cristo, quão indignos então deveríamos nos considerar? Agora, alguém poderia pensar: estes principais sacerdotes e fariseus, sobre essa insinuação dada sobre a aproximação do Messias, deveriam ter perguntado quem e onde estava essa pessoa excelente, e quem é mais provável de contar a eles do que aquele que lhes deu esse aviso geral. Não. Eles não achavam que isso fazia parte de seus negócios ou preocupações. Eles vieram molestar João, não para receber nenhuma instrução dele. De modo que a ignorância deles era deliberada. Eles poderiam conhecer a Cristo, mas não. Por fim, observa-se o lugar onde tudo isso foi feito, em Betabara, além do Jordão. Verso 28. Betabara significa a casa de passagem. Alguns pensam que foi o mesmo lugar onde Israel passou o Jordão para a terra da promessa sob a condução de Josué. Estava aberto o caminho para o estado do Evangelho, por Jesus Cristo. Estava a uma grande distância de Jerusalém, além do Jordão. Provavelmente porque o que ele fez lá seria menos ofensivo ao governo. Amós deve profetizar no campo, não perto da corte. Mas era triste que Jerusalém colocasse tão longe dela as coisas que pertenciam à sua paz. Ele fez esta confissão no mesmo lugar onde estava batizando, para que todos os que compareceram ao seu batismo pudessem ser testemunhas dele, e ninguém pudesse dizer que não sabia o que fazer com ele.